Os estatistas têm conseguido que até delivery de comida e serviços simples tenham mais valor no mercado do que um canudo de curso superior. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Se você não é mais jovem hoje, certamente deve conhecer alguém que tenha passado pela faculdade, sido diplomado em algum curso superior, mas que esteja trabalhando em uma profissão pouco rentável e nada relacionada ao que aprendeu no terceiro grau. Geralmente, muitos estão trabalhando como motoristas de aplicativo, prestando serviço de delivery, alguma função pouco especializada, etc. É um fenômeno de exemplos cada vez mais comuns ultimamente, e muitos de nós já devem ter se perguntado o porquê disso. Mesmo tendo se esforçado vários anos para ter um conhecimento profissional específico, muitos estão em um emprego que não gostam e que não escolheram, que não exige o quanto aprenderam ao estudar, e ainda, para piorar, podem estar pagando o financiamento do curso universitário. A ideia era melhorar de vida, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Sem gastar muito tempo, dá para achar no YouTube muito conteúdo a respeito disso. Muitos desabafos de quem vive essa chatice. Quem tiver um tempinho, veja os comentários dos vídeos. Dá para ver um monte de gente culpando a ganância das empresas, que, como dizem, só querem saber de explorar o trabalhador. Que quem não queira ser abusado, fique de fora desse mercado selvagem, cruel e desumano. Tem gente xingando as empresas de capitalistas gananciosas, de não estarem dispostas a investir no treinamento de jovens sem experiência e, portanto, condenando o recém-formado ao desemprego. E tem também os que reclamam de que elas só querem contratar os que são indicados por alguém já contratado. No geral, a culpa é sempre do maldito capitalista malvadão. Mas será mesmo? Você acha que é só coincidência a imprensa e os professores universitários, sob o currículo do MEC, falando de economia segundo a vertente mainstream keynesianista da escola de John Maynard Keynes, que foi um socialista inglês que defendia a intervenção econômica estatal na sociedade, dizerem a mesma coisa? Já ouviu o que a escola austríaca de economia diz sobre isso? Quando aprender, vai entender por que governos rejeitam tanto essa escola de pensamento. Para começar, vamos ver a relação do ensino superior com o mercado de trabalho em um contexto de liberdade, de mercado sem intervenção da máfia estatal. Todos nós, que cursamos escolas aqui em Banânia, crescemos ouvindo professores e jornalistas famosos na mídia tradicional dizerem que o Brasil é um país pobre porque não investe em educação. Aí jogam os exemplos do Japão e Coreia do Sul, que investiram super em educação e então conseguiram elevar suas economias aos níveis do primeiro mundo e blá blá blá. Aí quando você mostra que aqui o gasto com educação é proporcionalmente ao PIB muito maior do que esses países gastam, as acusações mudam para desonestidade, corrupção, neoliberalismo, imperialismo, desigualdade, capitalismo, mas nunca ao sistema centralista, nem ao interesse estatal de subjugar todo mundo que não faz parte dele. Na juventude escolar daqui, todo mundo é levado a acreditar firmemente nessa explicação de que falta dinheiro para a educação. O autor desse comentário aqui, durante o ensino médio, conheceu uma professora defensora ferrenha do capitalismo, que havia feito mestrado em contabilidade lá no paraíso socialista da América Latina, em Cuba 1.0, ou Castrolândia, que é o nome correto da ilha. Ela contou que se surpreendeu ao ver um puxador de rickshaw que se comunicava em 4 idiomas e tinha diploma de química. Rickshaw é como uma charrete puxada por uma pessoa, muito usada para transportar pessoas da elite socioeconômica, mais ou menos como os tuk-tuk na Índia que levam turistas. Mas ao contar isso, ela explicou que educação por si só não adianta nada se não houver um ambiente empresarial suficientemente livre para ser competitivo e fazer a economia crescer. O que faz a economia crescer é um ambiente livre de mercado, porque só assim tem espaço para o que é realmente essencial para prosperar, a geração de valor, que só as pessoas, sejam individualmente ou organizadas como empresas, conseguem fazer. A função empresarial, antes de tudo, é ter lucro. O crescimento acontece pela consequência de ter que atender necessidades. É nas trocas que cada parte fica melhor. Como explica o economista espanhol Jesús Huerta de Soto, no livro A Escola Austríaca, a função empresarial nada mais é do que a possibilidade inerente ao conceito de ação humana, pela qual o indivíduo pode perceber ao seu redor quais as oportunidades que ele tem de empreender para atender a demanda das pessoas.
A consequência principal de uma ação empresarial bem-sucedida é a geração de riqueza, que na maioria absoluta dos casos ocorre por meio da geração de emprego, que é uma divisão de trabalho que visa a melhor relação de custo com a mão de obra, remuneração, relacionamento e especialidade. E na medida em que a economia cresce e mais demanda aparece, a mão de obra especializada floresce. Mas precisamos aqui fazer algumas observações. A primeira é que especialização não é sinônimo de faculdade, diploma, selinho de qualidade, cadastro em conselho regulador, nada disso. Existem níveis diferentes de especialização. E dá para saber qual a relação entre ensino superior e mercado de trabalho no livre mercado? Só os indivíduos envolvidos na tarefa sabem com precisão. Quem pode definir se precisa ou não de mão de obra com ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado com prêmio acadêmico é, em primeiro lugar, quem quer contratar, porque sabe bem dos problemas que tem para resolver, conforme a demanda que percebe nos públicos que quiser atender. E muitas vezes não importa para quem contrata como o profissional aprendeu, mas sim se ele sabe fazer, o reconhecimento que teve, os objetivos técnicos que alcançou, para mostrar que ele é uma boa opção para ser contratada. E a segunda coisa é que também por meio da função empresarial no ramo educacional, observando o mercado, vão sendo criadas vagas para quem quer aprender habilidades de atuação profissional. E vendo pelo lado de quem vai trabalhar, cada um aprende onde pode e precisa aprimorar conhecimento para então vender a sua mão de obra. Em princípio, cada um é que deve saber se vai buscar isso numa faculdade, em cursos não acadêmicos ou se será sozinho pela prática. Tanto faz. Tudo muito bem, tudo muito bom. Mas aí entra um fator historicamente negativo, a visão irrestrita das coisas que os parasitas públicos usam para alimentar a demagogia. Pelo funcionamento do sistema democrático, eles precisam fingir que se importam com as pessoas, ao mesmo tempo que estão limitados pela estrutura centralista do Estado, que só vive de predação e parasitagem. Esses mafiosos, imbuídos do que Hans Hermann Hoppe chama de socialismo ao estilo social-democrata, na obra Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, eles se aproveitam da cultura de idolatria ao diploma, muito forte aqui em Banânia, e defendem programas de concessão de crédito ou bolsas de estudo para atrair os mais pobres sonhadores em ingressar na universidade. Com isso, os diplomas acabam perdendo valor, porque muitos acham que devem necessariamente cursar bacharelado, depois uma pós-graduação, e assim vai, só para tentar engrandecer o currículo, gerando um ciclo vicioso de aumentar níveis de graduação que acabam sendo banalizados. Esse espírito, aparentemente tão bem intencionado dos políticos que acham que universidades precisam de mais verba que o ensino fundamental, faz um desajuste tão grande a ponto de um engenheiro ter que trabalhar como garçom ou motorista de aplicativo para pagar as contas. É que o aumento artificial do crédito estudantil, sem ter havido crise de demanda no mercado de trabalho, estimula as escolas de ensino superior, geralmente as menos concorridas, e também cujo conteúdo é pior em relação ao todo, a aumentar o quanto puderem a oferta de cadeiras na sala de aula, para então conseguir o máximo do dinheiro que o Estado tira das pessoas, direcionando a esses programas de crédito. Aí, aquele jovem inocente que conseguiu entrar na faculdade, quando sai com o canudo debaixo do braço, descobre que o curso, ou o nome da escola, não é tão bem visto pelas empresas contratantes, ou pior, que não tem vagas de trabalho porque as empresas estão afogadas em regulações de negócio e obrigações trabalhistas. Então ele aprende que o diploma não vale muito se não houver demanda por profissionais em certas áreas. E como ele agora passou a fazer parte do excesso de mão de obra, o salário tenderá a ser menor e as empresas tenderão a dificultar as exigências de seleção. Não é por maldade, é porque precisam filtrar um volume maior de gente procurando trabalho. Aqui rolou algo análogo a isso em 2010, quando a nossa querida Dilma deu grana, também de imposto, claro, aos bancos e mandou zerar os juros de financiamento de caminhões novos. Por conta disso, até quem não precisava trocar ou quem nem era caminhoneiro quis comprar o veículo novo. Era um negoção, juro zero para financiamento diante da Selic a 14% e inflação em 10,5%. Mas e a demanda por transporte? Tinha aumentado para que esses novos caminhoneiros rodassem cheios? Não. Por isso, como tinha tanto caminhoneiro querendo fazer fretamento, aumentou a concorrência entre eles.
E o que sempre acontece quando aumenta a concorrência? Isso mesmo, o preço cai. Foi por isso que fizeram greve querendo frete mínimo, por tabela, e isenção de imposto em combustível. Ao invés do Estado sair da frente das empresas para que o ambiente proporcione aumento da concorrência entre elas, e então queda de preços dos produtos e consequente aumento de compras e distribuição, faz o contrário. Gera aumento da concorrência por trabalho. Relação natural. A remuneração pelo frete caiu tanto a ponto de não quererem trabalhar. Quem lembra da greve dos caminhoneiros? Bom, culpa da mulher sapiens. É a mesma coisa que acontece com os recém-formados. Se não tem aumento de demanda por profissionais, não adianta, e é até pior, haver mais estudantes chegando no mercado de trabalho. Ter muito mais gente que inclusive assumiu o financiamento do curso, do que ter postos de trabalho que não aumentaram, dá em subemprego, ou desemprego, fora a dívida financeira com a faculdade, né? Agora, acrescente nessa conta as universidades públicas. Elas não cobram mensalidade, são custeadas com impostos, e por isso ficam muito mais concorridas. Os impostos pesam muito mais em quem é mais pobre por conta da tributação de bens e serviços. Aí só entra em faculdade pública quem foi de família que pôde pagar pelo ensino fundamental e médio em escolas melhores por serem privadas. E ainda tem gente que acredita nos professores e políticos que defendem essa máquina de gerar pobreza. Para completar a bagunça, pegue tudo isso e junte com o engessamento sistêmico que faz Banânia ser um lugar super fechado para qualquer um empreender em um negócio, que impõe um monte de burocracias e custos fruto de uma fortíssima mentalidade anticapitalista. A única saída viável para livrar os mais vulneráveis do assistencialismo é a abertura econômica. Só isso é capaz de fazer todos crescerem, a ponto de absorver a mão de obra excedente, pouco ou muito especializada. Só capitalismo e liberdade de fato proporcionam que todas as pessoas fiquem menos pobres. O mundo está cheio de exemplos para provar isso. Entretanto, por algum motivo, e pela propaganda estatal não dá para esquecer, há uma tendência de muitos procurarem carreiras universitárias mais fáceis de seguir, como a turma da lacração, que valoriza história, sociologia, antropologia, comunicação social e tantas ideias abstratas como igualdade, reparação histórica, mais do que economia, responsabilidade financeira e do que as novas tecnologias têm sido mais demandadas. Essa turma, não pelos cursos, mas mais pelas preocupações e pela visão irrestrita e mais estética de mundo, corre um risco de também se perder no mercado de trabalho. Mesmo entre os que procuram cursos de economia e administração, também tem uns com essas visões de mundo, porque aprenderam sempre a acreditar na propaganda estatal de eficiência, de estímulo, de regulação, de justiça, de segurança, tudo centralizado. Eles também podem se frustrar bastante. O autor aqui do comentário, estudante de direito do 8º período, teme um pouco pelo futuro na carreira jurídica, ainda mais por ter que passar pelo monopólio parasítico chamado OAB. Não existe nada que o Estado possa dar que ele não tenha lhe tirado antes. Ele não consegue produzir algo porque é só uma ideia, uma conformação mental, de que um grupo central e pequeno de pessoas podem coagir o resto, determinando regras e usando a força para fazer cumpri-las, sempre levando ao aumento de poder. E por ele não poder produzir, o resultado final é que só pode destruir. Por isso, sempre que essa ideia é aplicada, todos que não estão relacionados às suas ferramentas e infraestrutura tendem a perder. O jeito é trabalhar como puder, sempre valorizar o aprendizado, conquistar funções mais demandadas e nunca deixar de investir em si mesmo, seja para agora ou para depois. Seu tempo é precioso. Invista nele com qualidade. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Atos Henrique, revisado por Stanley Calderelli e narrado por JJ Liber. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir aqui abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Você também pode escrever artigos para um vídeo aqui do canal. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!